Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vozes Podcast. Este que é o primeiro e até então o único neste formato da nossa terrinha da cidade de Goiás. Hoje nós vamos bater um papo muito especial com o professor Dr. Leonardo Videira. E nós vamos bater um papo profundo hoje, pelo menos eu espero que seja muito profundo, e será porque é um assunto que foge do meu escopo, que é a filosofia da ciência, metafísica. Então, estão todos preparados? Ajustem os médios, os graves e os agudos, e vem que o Vozes Podcast vai começar, Leonardo. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceito esse convite. Espero que você se sinta muito acolhido e à vontade aqui conosco, porque o nosso objetivo é esse. Se apresente para o pessoal e vamos bater um papo. Bom, Rafa, eu que agradeço. Eu sou muito fã do Instituto Federal. Eu fui professor no Instituto Federal em São Paulo, Campos Barretos. Saudade, pessoal. Matando um pouco a saudade aqui. É, Primeiro, parabéns pela iniciativa. Um podcast muito legal. Eu ouvi outros episódios, sobretudo de cultura geek, que eu achei bem interessante. Estou aqui para tentar falar um pouco com vocês sobre filosofia da ciência e metafísica, que são as minhas áreas de especialização. Eu fiz bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado, tudo na Unicamp, nas áreas assim, de filosofia da linguagem, lógica, um pezinho na lógica, um pezinho na teoria do conhecimento. E meu doutorado foi sobre metafísica. Eu estudo um negócio chamado princípio de identidade dos indiscerníveis, mas que talvez a gente não precise entrar nisso hoje, porque talvez esse seja um papo meio chato. Metafísica e filosofia da ciência têm outros assuntos muito mais legais. Hoje eu sou pós-doc na USP, em São Paulo, e tanto meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado eu fiz com bolsa da FAPESP. A FAPESP sempre pede para a gente agradecer ela, FAPESP. Obrigado também por financiar minhas pesquisas. Devo muito ao Estado de São Paulo por isso. Bacana. Leonardo, vamos contar um pouquinho como que você veio parar em Terra Vila Boense? Assim, a cidade de Goiás, essa cidade aqui, ela é uma cidade histórica, uma cidade turística, e várias pessoas, assim, é comum a gente encontrar com estrangeiro, encontrar com pessoas diversas, turistas diversos, né? Mas no seu caso é um pouquinho diferente, né? Como que você veio parar aqui? Eu vim aqui para fazer um concurso de professor da UFG. E aí, entre a primeira fase e a segunda fase, eu fui bater perna pela cidade, vim aqui no Instituto Federal, porque falei, deixa eu visitar o instituto da cidade, né? E aí, acabei cruzando com você na biblioteca, trocamos uma ideia de, sei lá, 1 hora e pouco, ficamos conversando, e aí você falou do podcast, falei, me chama aí, eu quero participar. E aí, estou aqui agora. Mas imagino que tenha gente da cidade inteira ouvindo. Eu gostaria de parabenizar os vilaboenses por uma cidade tão gostosa, cara. Eu achei aqui uma das cidades mais legais que eu visitei assim, no mundo, não só no Brasil. Não, e galera, olha, os vilaboenses, a turma da cidade de Goiás. Isso é verdade, porque ele me falou umas 3, 4 vezes que adorou a cidade de Goiás e que quer vir morar aqui mesmo, né, Leonardo? Exato. Eu acho que não só os estudantes da cidade de Goiás, mas a cidade tem muito a ganhar com a sua vinda, com a sua contribuição acadêmica aqui para nós também. Seja assim, quero que você se sinta muito bem acolhido. Eu não sou vilaboense de nascimento, mas eu me sinto um vilaboense de coração, cara. Desde quando a primeira vez que eu vim aqui em Goiás foi de mudança. Você acredita? Foi de mudança. E eu coloquei os pés aqui de mudança, né? Não conhecia nada na cidade e fiquei, cara. E fiquei, porque eu vim de outro instituto. Eu vim do Instituto Federal lá do Mato Grosso. Eu morava lá na fronteira com a Bolívia. Só para você ter uma ideia. Longe, E eu pedi redistribuição para cá e vim. A primeira vez que eu cheguei aqui na cidade de Goiás já foi de mudança, com as malas tudo dentro do carro, cachorro tudo dentro do carro.
E já cheguei e fiquei. Bom, Não, eu nunca pensei em sair, eu quero ficar aqui. eu compreendo, porque assim, eu moro em São Paulo hoje. E assim, eu sou paulistano, mas eu detesto São Paulo, né? É insalubre morar naquele lugar. É. Mas, e aqui, todas as neuras que eu tava, problema de saúde, aqui começou a melhorar. Assim, só de não ter aquele bando de prédio, de buzina, É, fumaça, é. já me sinto bem melhor aqui. Leonardo, vamos. Bora entrar Bora, no bora. assunto. A galera já deu para te conhecer um pouco melhor e tal. Mas o que é filosofia da ciência? Tá. Como que nós, um cara comum, você sabe, eu já te falei que eu não sou dessa área, eu Uhum. sou da geografia. Como que eu posso entender a filosofia da ciência? Eu sempre recomendo a gente entender as coisas pelas palavras, né? Então vamos separar aqui. Ciência, a gente pode definir como uma atividade humana que tem um certo método ou alguns certos métodos, né? Porque hoje em dia a gente não acredita que existe um método científico, mas vários métodos científicos diferentes para cada ciência. E bom, essa atividade humana que tem esses determinados métodos que nos ajudam ou nos permitem ter conhecimento sobre o mundo. Ciência vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento, ou conhecer. É. Ah, agora eu não lembro se é um verbo ou se é um substantivo. Fico, estou nervoso, não consigo, Não, não mas consigo lembrar. Mas que seja, a é gente irrelevante. deu para entender. A radical é o mesmo. E filosofia é uma outra atividade humana que também busca conhecimento, busca entender o nosso mundo, mas não tem métodos tão claros assim. Os métodos são mais frouxos. Não é que não tem nenhum método, mas tem diversos métodos mais frouxos. E que tem também como foco questões muito fundamentais. Então você pode ter filosofia sobre qualquer coisa, basicamente. Sempre que você fizer uma pergunta muito fundamental do tipo o que é tal coisa ou por que tal coisa é assim, se você não tem um método claro de como descobrir isso, basicamente você está fazendo filosofia sobre aquilo. E aí, então, a filosofia da ciência seria aquela área que a gente tenta entender os fundamentos de como a gente exerce essa atividade científica. Entender, julgar quais são os métodos mais adequados e tentar explicar por que esse método é mais adequado que o outro. E, e isso vai depender de ciência para ciência, né? Então, eh, mais ou menos por aí, para a gente começar a entender. Uhum. Dentre as questões mais fundamentais, a gente pode pensar também em questões de metafísica, metafísica da ciência. Por exemplo, vamos pensar na mecânica quântica. Ah, entender se fótons são corpúsculos, são partículas de fato, a gente imagina sempre nas aulas uma bolinha assim, ou se eles são outra coisa, uma onda. E na verdade uma onda tem que estar sendo propagada em um meio. E aí então ele não seria um objeto, mas seria um modo em que um outro objeto existe. Então, saber que tipo de entidade, que tipo de coisa que nós estamos falando sobre, é papel de uma filosofia da física, Uhum. nesse caso. Ah, vamos pensar em ciências humanas agora. Por exemplo, eh, um debate muito relevante hoje em dia é a diferenciação entre sexo e gênero. Será que Hum, sexo é a mesma coisa que gênero, ou deveria ser? Eh, e você tem diferentes teorias. Eu não vou querer entrar aqui nesse debate, mas só mostrar que isso é um debate sobre metafísica das ciências humanas. É entender quais são os tipos humanos, que tipo de ser humano que existe. Leonardo, eu, assim, quando nós falamos de ciência, quando pensamos em ciência, porque é muito comum, principalmente nós que somos das ciências humanas, é muito comum quando nós vamos falar de ciência, principalmente para estudantes de ensino médio. Estudantes de ensino médio, estudantes de início de graduação, seja em qualquer área. Né? Quando falamos em ciência, a primeira coisa que vem à cabeça deles, quando a gente pergunta para eles pensam assim, ciência, ou está dentro da área da medicina, Hum. né? Está dentro da área tecnológica, da química, da física, né? A Sim. astrofísica, qualquer coisa fora disso, eles nem consideram ciência.
né? Sim. Mas qualquer pesquisa, qualquer área, ramo, segmento da ciência, não dá para fazer ciência indissociando ela da sua carga histórica e filosófica. Uhum. Não dá, né? Este conceito, isso que eu acabei de fazer uma afirmação, isto é uma verdade quando falamos de ciência ou não? Né? Então, Quando nós vamos falar de ciência, nós podemos dissociar ela de sua carga histórica e filosófica? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque agora nós entramos, nós estamos em um momento das IAs, uhum. né? Das inteligências artificiais. E aí? Nós carregamos a carga histórica, a carga filosófica para falar de IA também, para falar de ciência contemporânea, agora o que está acontecendo agora no mundo ou não? Eu acho que sim, com certeza. Mas tem uma delicadeza que a gente tem que olhar do jeito que você colocou. Se é pra gente falar de verdade ou não. Aí depende um pouco da teoria de filosofia da ciência que você vai adotar. Porque nem toda teoria em filosofia da ciência vai falar que a ciência está buscando a verdade. Tem algumas teorias, por exemplo, uma que chama empirismo construtivo, que vai falar, não, quando a gente coloca enunciados científicos do tipo o céu é azul ou F igual a MA. Na verdade, a gente não está falando coisas que são correspondentes com como o mundo é, mas a gente está falando coisas que são empiricamente adequadas, ou seja, elas não vão contradizer os enunciados que a gente vai falar sobre as coisas cotidianas, assim, tipo, que você está na minha frente agora, ou que essa mesa é sólida e esse tipo de coisa. Então, uma teoria empiricamente adequada, ela não contraria nossas intuições mais simples. Mas, ainda assim, ela não está falando verdade. Então, tem alguns filósofos que vão ser muito cautelosos com isso, com esse termo verdade. Mas tem outros que não, que vão falar, são realistas, assim, falam, não, eu estou falando sobre como as coisas são e é isso mesmo, estou descrevendo, o que eu estou descrevendo bate com a realidade aqui. Então, é isso mesmo. Leonardo, quando eu penso em filosofia da ciência, me corrige se eu estiver errado, eu entendo assim que a filosofia da ciência é uma área que, olha só, bem superficial, é uma área que vai se dedicar a compreender e descrever as coisas. Eu poderia entender dessa forma ou não? Porque, veja bem, quando nós falamos de física, Uhum, física é uma ciência exata, né? Quando a filosofia entra nessas questões da física, eu estou querendo entender isso conceitualmente sim. e não objetivamente. Seria mais ou menos esse caminho? Um exemplo, a força centrífuga, Hum. ela existe ou não? Porque eu já ouvi esse questionamento. Aham. Em algum momento eu já vi esse questionamento sobre a força centrífuga. Eu acho que era numa corrida de moto. Eu acho que tinha uma corrida no MotoGP, em algum momento, e eu vi um cara falando: a força centrífuga do piloto fazendo uma curva e tal. Uhum. Aí alguém falou: não, a força centrífuga nem existe. Hum, Vocês dedicam a isso? Sim, A sim. essa análise? Aí, de novo, esse tipo de análise vai depender do tipo de teoria que você assumir. Tem uns que vão falar, instrumentalistas, que vão falar, olha, não, nas nossas contas tem a força centrífuga, tem todas essas coisas, porque gera alguns resultados. Mas na realidade, ela não existe. Aí, por outro lado, tem os realistas que vão falar, não, tá, eu tô descrevendo mesmo, existe, é lógico que existe. Olha aqui, vou rodar você aqui para você ver como não existe. Então, o que você falou faz bastante sentido, mas a resposta vai depender de qual teoria filosófica sobre a ciência que você vai assumir. E tem bons motivos para acreditar em uma e bons motivos para acreditar na outra. Tem críticas interessantes para uma e críticas interessantes para outra. Por exemplo, eh, tem um filósofo chamado Hilary Putnam que ele fala assim: olha, se as nossas teorias não descrevem como o mundo é mesmo, é um grande milagre que tudo que a gente prevê na ciência, todos os resultados que a gente faz, todas as coisas que a gente constrói com a engenharia, baseado nos nossos conhecimentos científicos, dá certo. É um milagre. E aí você fala: é verdade, não. Então os realistas têm um certo ponto. Mas aí, por outro lado, os antirrealistas, que é a outra vertente,
fala o seguinte: olha, mas várias vezes as nossas teorias já mudaram. Por exemplo, a física no mundo antigo era uma física aristotélica, que acreditava em 4 elementos que formavam todas as coisas. Ah, E aí, depois com Newton, veio uma física matematizada e a gente começa a fazer cálculos e descrever o universo desse jeito, aí descreve a gravidade também. E o Newton não acreditava que a gravidade, ou pelo menos ele não tinha certeza se a gravidade era uma coisa mesmo. Ele era um instrumentalista em relação à gravidade. E aí depois veio o Einstein e falou: olha, não, as coisas da física newtoniana, os enunciados da física newtoniana não estão exatamente corretos. Para coisas muito grandes e coisas muito pequenas, eles não valem. Então, as teorias científicas elas vão sendo substituídas ao longo do tempo. Então, nada me leva a crer que não vai vir uma próxima teoria científica que vai revolucionar de novo a ciência e substituir a física do Einstein, assim como a do Einstein substituiu a do Newton e a do Newton hum. substituiu a do Aristóteles. Então, é muito provável que a gente não esteja descrevendo de fato a realidade quando a gente está fazendo ciência. Cara, me ocorreu agora, Hum. com esse papo aqui, que eu lembrei de um amigo, um colega de trabalho, que eu trabalhei com ele durante 8 anos, o Paolo, ele é italiano. Ele nasceu em Florença e ele é sociólogo. Aí, uma das críticas que ele fazia ao sistema educacional brasileiro era o seguinte, e ele trabalhava com nós, que ele era casado, brasileiro, naturalizado, ele era concursado também, casado com uma brasileira, e ele trabalhava com nós lá no Instituto Federal do Mato Grosso. Ele falava assim, que não tem como aprender matemática sem saber filosofia antes. Ele afirmava isso categoricamente. Não tem como. É, ele por vezes, descrevia como que era o sistema educacional italiano, né? O sistema que ele cresceu, né? Top. O sistema educacional que tem uma base filosófica Tem. muito forte no sistema, desde o ensino fundamental, o ensino Sim. básico, até a universidade, eles trabalham muito isso, né? Aí ele falava que nossos estudantes eram fracos, mais fracos em ciências exatas, justamente porque eles não tinham a base filosófica. Você entende dessa forma também? Cara, eu entendo, eu concordo com ele. Só. Isso não é um contrassenso? Por quê? Porque a matemática é uma ciência exata. Hum. A filosofia é uma ciência humana subjetiva, Uhum. né? O que foge totalmente do escopo da objetividade da matemática, da física, da química. Né? Isso não seria um contrassenso? Tá. Vamos por partes. Eu diria que o problema inicial é na maneira como você está dividindo o conhecimento. Essa divisão que a gente faz Em caixinhas? exatas, humanas Aham. e biológicas, Uhum. na verdade eu até achei que isso estava caindo ultimamente. A gente só usa isso basicamente no ensino médio Uhum. ou para fins vestibular também, né? Não, aliás, estamos caminhando para isso, para Uhum. derrubar isso mesmo. É. E Colocar porque, sempre nas grandes áreas, como né? a gente Sem caixinha. como a gente estava falando antes, a geografia Aham. caberia em pelo menos duas, né? Duas áreas. É. Ah, a filosofia, na verdade, não caberia em nenhuma. A filosofia precede as ciências. Então, Aham. todas as áreas do conhecimento começaram com filosofia. No mundo antigo não tinha cientistas, né? A ciência foi um termo cunhado no século XVIII, se eu não me engano, ou XIX. E aí, tudo bem, você pode atribuir ele retroativamente, né? Mas o cientista antigo, né, o estudioso, era um filósofo. Tanto é que a obra do Newton é filosofia natural, sobre a filosofia natural, não é física. Mas então, o problema está na divisão. Vamos pensar que tudo era filosofia. Aí os métodos foram ficando mais claros, os problemas foram ficando mais claros também, quais eram as perguntas que deveriam ser respondidas numa certa área, e aí surgiu a física disso. E aí depois surgiu a biologia, e assim por diante foram surgindo essas diferentes áreas. A matemática sempre esteve ali também. A gente pode diferenciar elas, então, baseado no tipo de conhecimento que elas geram ou no tipo de método que nós vamos usar para chegar a conclusões nessas investigações. Biologia, química, física, geografia
história, todas as ciências que a gente costuma chamar de ciência, a gente vai usar métodos empíricos. Então, a gente ou vai para o laboratório fazer experimentos, ou a gente vai para a biblioteca buscar documentos, ou a gente vai tentar ver na realidade acontecendo. Por exemplo, na economia, você tem que olhar o todo. Então, a gente vai usar sempre métodos empíricos. Aí a gente diz que o conhecimento gerado ali é a posteriori. A posteriori é do latim posterior a, ou que vem depois. E depois do quê? Da experiência, de eu ver o negócio, de eu sentir, de eu cheirar. Eu vou realizar um experimento para ter essa experiência de perceber essas coisas. Uhum. A matemática, você não precisa fazer isso. Uhum. Teoricamente, você não precisa nem de papel e nem de caneta. Matemática, você faz tudo na cachola, É certo? abstrato. É abstrata. Aham. Então, ela vai gerar um conhecimento de tipo a priori, que é Aham. antes da experiência. Então, já são coisas diferentes ali. E a filosofia entraria de mãos dadas com a matemática, porque a gente costuma entender a filosofia como uma atividade de análise conceitual, de mecânica entre conceitos ou engenharia conceitual. E tudo isso é feito a priori. Tudo bem que a gente pode testar isso, ver se está dando certo, mas é feito a priori, é feito só na nossa cabeça. Então, a filosofia talvez seja a área mais próxima da matemática. Tanto é que na Academia de Platão tinha um aviso, uma placa escrito aí, não entre aqui aquele que não for versado em matemática. Uhum. Então, as duas áreas são muito próximas. No século XIX ainda, e começo do século XX, houve uma tentativa também de reduzir a matemática à lógica, que é uma das áreas da filosofia, a teoria dos conjuntos. E aí isso deixou as mais próximas ainda. Hoje em dia, eu acho que os matemáticos nem gostam mais de pensar dessa maneira, mas isso foi muito forte no século passado e no anterior. Uhum. O Leonardo, é, quando eu penso, assim, me ocorreu outra questão aqui, que quando a gente pensa em metafísica, né? Quando a gente pensa em metafísica, eu posso entender as coisas subjetivas como religião, espiritualidade, através da metafísica? Sim, a gente costuma não gostar muito disso, Aham. porque aí chegam os caras com os papos Porque mais a loucos filosofia se dedica a explicar isso, a entender também. isso, a Sim, entender isso também, né? é, Sentimento. sim. Mas sentimento, perceba, a gente pode levar isso para uma ciência também. Psicologia é como uma Hum, ciência, fazer experimentos a partir de formulários, esse tipo de método que é usado na psicologia. Então, daria para a gente colocar ela já como esse estudo de sentimentos como uma ciência. Tem uma área de filosofia porque das é emoções. quantificável É, e é. Agora, a qualidade da quantificação que é feita ali ah, são outros 500, né? Mas tem método. inclusive, nossa, eu lembrei de uma coisa que, olha Hum. só, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu tinha uma colega que falava: o que não é quantificável, o que não é possível medir nem quantificar, não é ciência. Ela falava desse. ela, falava, É, ela odiava qualquer coisa, qualquer ciência humana, qualquer ciência subjetiva, ela odiava tudo. Ela falava: não, se não é possível medir, nem qualificar, nem quantificar, não é ciência, não é ciência, ponto final. mas É, é essa é uma aquelas, ideia muito comum entre os é cientistas. aquelas pessoas Hum. que têm opiniões polêmicas, sabe? Aham. Ela era uma dessas. É. Mas, na verdade, acho que entre os Esse tipo de afirmação cientistas. não faz sentido hoje em dia ou faz? Não, faz porque muita gente acredita nisso ainda. Acho que se for num departamento de física, de No química, departamento de eles física, vão achar talvez, né? isso. Mas a visão é um pouco antiquada. A gente, na filosofia da ciência, já entende de uma maneira diferente. Em geral, Uhum. essa visão aí ficou para trás ainda no começo do século XX. Mas hoje ela ainda vem sendo mais desacreditada ainda. Um livro recente foi lançado de um filósofo chamado Philip Goff. Ele, se eu não me engano, o título do livro é O Erro de Galileu, porque Galileu foi quem começou a quantificar
as ciências. E aí, o Philip Goff, ele argumenta que, olha, a ciência começou a desandar aí. Beleza, a gente conseguiu fazer um monte de coisa, e foi muito bom para engenharia, mas a gente também se botou um cabresto, um limite. E uma nova ciência talvez precise partir para análises mais qualitativas, mais conceituais, Uhum. do que quantitativas. E ciências humanas, a maior parte delas, o grosso delas é feito qualitativamente, né? Exato. Ô, Leonardo, onde entra a ética aí? Boa. Porque essa é uma questão, as questões éticas, é uma questão puramente filosófica? Então, essa é uma boa pergunta. Eu fico me perguntando isso às vezes também. Você lembra que eu falei que tudo começou como uma Uma filosofia filosofia. e aí vai virando ciência? Ultimamente, já tem departamentos surgindo de lógica, que é uma parte que é super importante para ciência da computação, para matemática e tal. Então, já está pegando uma independência. E a outra área da filosofia que eu vejo em breve ter uma independência é a ética, se Uhum. misturando um pouco com a psicologia, com os estudos que buscam entender por que que a gente age de tal maneira, Uhum. para tentar explicar por que que a gente deveria agir de tal maneira. Então, as coisas começam a se juntar numa nova área. Assim, eu não vejo isso tão próximo assim, mas eu imagino que antes de eu morrer, eu ainda vou ver isso acontecer. Uhum. Talvez quando eu estiver bem velhinho. Porque, veja bem, quando nós falamos de ética, pelo menos a sensação de um cara que não é Hum. da área, como eu, a primeira impressão que eu tenho, a primeira sensação que eu tenho é que a filosofia não deveria se dedicar a esse tipo de estudo. E Hum. sim a psicologia, talvez. Uhum. Psicologia, a Sim. psiquiatria, né? Porque nós Sim. falamos de comportamento, tal. A minha primeira ligação, assim, é com essas áreas. Mas a filosofia, talvez a contribuição filosófica seria mais profunda no sentido de realmente entender no radical, Sim. entender na raiz É, dos motivos, das motivações do comportamento ético ou não, e por que, que a sociedade entende que isso é ético, entendeu? exato. Porque pode não ser Sim. também. Pode ser que o que é ético aqui no Brasil, lá no Japão, não é ético, não, Então, né? Dependendo da nossa cultura. aí tem um grande debate também, voltando aquilo que eu falei de realismo e antirrealismo, eu falei nas ciências físicas, na ética esse debate existe também. Os antirrealistas vão dizer, olha, não, a nossa moral, a ética... e outra coisa, tem uma diferença entre ética e moral, dependendo do filósofo que você está usando de referência. Mas eu aqui estou tratando as duas coisas como iguais. E um é o termo grego e o outro é o termo latino, e eles se traduziam assim, então o que eu estou fazendo... O pessoal da ética pode não gostar muito, mas eu vou me defender dizendo que isso já foi feito antes. Mas por que eu estava falando disso? Porque... Porque, ah, dependendo da cultura. culturalmente, Sim. pode ser que o que É. é considerado ético aqui pode não ser ali no México, Isso. por E aí exemplo. cabe a gente perguntar o que que é dizer que uma coisa é moralmente correta e o que que é dizer que uma coisa é moralmente incorreta. Se tem um fato objetivo no mundo, algo que acontece e que é claramente eh, certo, moralmente certo ou moralmente errado, se é bom ou mal, talvez Uhum. bom ou mal entender como valores seja mais fácil. Se tem uma propriedade que você atribui às coisas de fato que é boa ou mal, então a gente não pode dizer que uma coisa é certa aqui e outra é lá, porque a gente vive numa mesma realidade. Uhum. E aí, se esse bem e esse mal são coisas naturais, eles têm que funcionar para todo mundo natural. Contudo, não é uma coisa que a gente pode medir assim, né? Me vê 3 quilos de bem. Não tem como fazer Né? isso. Me vê, me vê duas unidades de um bom comportamento. Exato. Não tem isso, né? E aí os antirrealistas vão falar, não, isso é uma coisa que está dentro de nós. Talvez até um puro sentimento que a gente tem sobre as coisas. Talvez nem existe bem e mal, mas é como a gente se sente sobre isso. É. E aí abre espaço para umas teorias relativistas desse jeito que você falou.
eu não tenho muita simpatia por essas teorias relativistas, mas mas também não é tão simples assim descartá-las, ok? Uhum. Isso exige muito trabalho, pensamento e argumentação. A filosofia é basicamente uma atividade de argumentação, em que a gente vai tentando se perguntar coisas e bolar argumentos para tentar chegar a conclusões, Uhum. eh, se não verdadeiras, pelo menos o mais próximo de verdadeiras que a gente conseguir. Ô, Leonardo, vamos tentar entender onde o conceito de ontologia entra nessa busca, né? Assim, primeiro, o que é ontologia, Sim. né? E depois, se você puder aprofundar na ontologia da metafísica Sim, e puder, vamos tentar esclarecer sim, essas. sim. E já dá para pegar um gancho e voltar naquela questão da metafísica que você tinha perguntado. Sim. Ontologia, a maior parte dos filósofos vai dizer, tem um ou outro que prefere separar as coisas, mas a ontologia é uma parte da metafísica. Separando a palavra, logia vem de logos, né, que é o Uhum. discurso sobre a área do conhecimento que fala sobre, e ontos, em grego, é entidade, ser, aquilo que é. Então, basicamente, ontologia é aquela área da filosofia que vai estudar o que é tal e tal coisa. Uhum. Então, toda vez que eu me perguntar, sei lá, o que é um copo, eu estou fazendo uma ontologia de copos. Então, eu vou tentar dar uma definição do que é um copo. E isso parece fácil, mas não é tão simples assim. Por exemplo, pense em ontologia de cadeiras. Claramente, isso aqui é uma cadeira. Nós vamos Sim. entrar numa cadeira, a gente vai usar ela como o caso paradigmático do que é uma cadeira. Só que, e se ela não tiver o encosto? Uhum. Ela deixa de ser uma cadeira ou ela continua sendo uma cadeira, mas de um tipo diferente? Uhum. Ah, não, ela passou a ser um banco. Mas um banco com. Como é que chama isso aqui? Com um braço, né? Apoio de braço? Apoio de braço. Nunca vi um banco com apoio de braço. E aí percebe como essas definições que pareciam claras não vão sendo mais tão claras. Olha, eu vou te colocar. Então, você deve saber. Você sabe do mito do barco, né? O navio de Teseu? O navio. O mito do barco, o navio de Teseu. Sim. Galera, pessoal, estudantes, nossos estudantes, olha essa aqui. Eu acho que essa aqui é bacana para vocês. E nós temos um É. pós-doc em filosofia aqui. Essa meus alunos do IF adoravam. Porque isso é coisa de que adolescente gosta pra caramba. Porque é uma questão filosófica profunda Uhum. e que desperta interesse Sim. dos estudantes que estão nessa faixa. E outra, esse tipo de questão que nós vamos falar aqui agora cai em prova, inclusive, cai muito em prova de Enem. O mito de Teseu é o seguinte, galera. Nós temos um barco de madeira, um navio de madeira. Ele vai sendo gasto, sendo usado, e eu preciso trocar uma madeira. 2, 3, eu vou trocando as madeiras ao longo do tempo, ao longo dos anos. Troca a vela, as Troca a cordas. vela, troca as cordas, eu vou trocando, porque vai envelhecendo. Vai chegar um momento que eu vou trocar todos os itens originais daquele barco. E aí, ele continua sendo o mesmo barco ou já é outro barco? Vamos explicar isso aí? Porque a ontologia, Isso é ontologia. isso é ontologia, porque a ontologia, na sua explicação inicial, eu entendo como é colocar no cardápio da realidade um conceito filosófico. Ou Perfeito. colocar. Colocar um no cardápio da Sim. realidade. Não, Né? eu achei ótimo. Eu vou começar a usar, inclusive. O conceito filosófico no cardápio da Sim. realidade. Então, e aí, como que nós entendemos o mito do barco de Teseu, Barco né? de Teseu, isso. O navio de Teseu é um problema filosófico antigo. E eu vou aumentar o problema agora, dando uma versão mais recente dele. Tem Recente, como aumentar? tem. Quer ver? Você tirou todas aquelas peças, substituiu. Sim. E aí você se pergunta, é o mesmo barco ou não? E aí, normalmente a gente diria, é o mesmo barco, é o navio de Teseu, inclusive tem uma certa continuidade entre as partes. Só que se eu pegar aquelas partes que foram retiradas e montar um outro barco, Ah, qual que é o navio de Teseu? e aí? Aquele das peças originais que foram com Teseu para matar o Minotauro? Acho que ele foi que Uhum. matou o Minotauro e fez toda a jornada com ele. Uhum. Ou esse outro
que seguiu sendo usado pela tripulação dele, mesmo depois da morte dele, que foi sendo Nossa, cara, eu nunca tinha trocados. pensado nesse problema. É. Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse problema. Esse é Nesse desdobramento. o novo problema do navio de Teseu, que não é tão Ah. novo assim, na verdade. É o Thomas Hobbes, que é um filósofo Cara, eu nunca tinha ouvido do falar. século XVI ou XVII que pôs. Então, fica mais complexo ainda. Fica mais complexo. É. E aí, qual que é a compreensão da filosofia sobre essa Então, questão ontológica? é um problema, de fato. Eu defendi no meu doutorado Uhum. uma teoria que chama um princípio, perdão, que chama princípio de identidades indiscerníveis. Não, repete. Princípio de identidade de identidade dos indiscerníveis. dos É indiscerníveis. bem simples. Nossa, O nome é muito mais difícil do porque que eu preciso pensar sobre isso aqui para me entender isso. Ele é bem simples. Me Ele explica. vai dizer o seguinte: se duas coisas têm todas as mesmas propriedades, a lista com que eu descrevo uma é igual à lista que eu descrevo a outra, na verdade, essas duas coisas são uma coisa só. Eu só estou dando dois nomes para uma coisa diferente. Se eu falar que, por exemplo, o Rezende é cabeludo, usa óculos, sei lá, gordinho, trabalha no Instituto Federal, Uhum. e o Rafael é cabeludo, usa óculos e tudo, mas tem que ser toda a lista, não pode faltar nada. Uhum. Então, Rafael e Rezende são o mesmo objeto, a mesma coisa. E isso parece fazer muito sentido, né? Faz. Aí um cara um dia desenvolveu o seguinte exemplo. Tá, imagina um mundo em que nada existe e aí nele só tem duas esferas. São as únicas duas coisas que existem. Elas têm as mesmas propriedades, as Sim. mesmas cores, a mesma massa, mesma temperatura, tudo. Até os spins dos elétrons estão na mesma disposição. Tudo exatamente igual. Mas ainda assim elas são duas diferentes, né? Ou você diria que não? Porque uma tá em um lugar e a outra tá em outro lugar. Sim. Então, esse princípio deveria estar errado. Nossa. E aí, se esse princípio estiver errado, aquela ideia de que o navio de Teseu remontado, as partes podres remontadas, ele cai por terra. Então, é que ele não pode ser o navio de Teseu. Ele não é o mesmo. Não, peraí, desculpa. Falei besteira. Princípio da identidade. Nada eu não deveria necessariamente acreditar que aquele é o navio de Teseu. Uhum. Então, pelo menos deixa aberta a possibilidade da outra. Mas se você acredita no princípio, então, não. O navio de Teseu é o das partes que foram lá com Teseu fazer as coisas. E esse novo é outra coisa, é o navio filho de Teseu. Ele Mas saiu do outro. aí fica no domínio das crenças, né, ô Leonardo? Sim. Aí cai no domínio das crenças. Se eu for um indivíduo que não tem crenças, então eu posso considerar que o navio de Teseu é outro. Mas você conhece alguém que não tem crenças? É inerente ao ser É humano, né? inerente. Se você é um animal racional, você tem que ter crença sobre alguma coisa. É inerente ao ser humano, é verdade. Você pode até não... Aí você pode ser um cético e não ser muito aguerrido às crenças, mas alguma crença você tem, mesmo que ela seja operacional. Você pode falar, eu não acredito em tal coisa, mas, por exemplo, um cético total fala, não acredito no mundo exterior, não acredito que está acontecendo nada aqui. Mas se eu pegar o copo e fizer assim, você vai abaixar e vai se proteger. A experiência te diz o contrário. A experiência te diz o contrário. Então, no fim das contas, você acredita, assim. Você só dá um peso menor para essa crença. E é absolutamente justo. Mas uma existência racional sem crenças é impossível. Deixa eu te fazer uma pergunta prática aqui. De professor para professor, é uma curiosidade aqui. Tem como, assim, você já ensinou filosofia? Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já teve em escola de ensino fundamental? Primeira fase, por exemplo, não, criança? Mas eu tenho muita vontade. Porque... Não de desenvolver uma carreira aí, mas de ter experiência. Para entender como que funciona isso. Porque as crianças são os verdadeiros filósofos. Exato, assim, porque eu acho que... Porque eu nunca conheci nenhum colega da filosofia que trabalhou com criança. E eu queria muito entender, para saber como que é um estudo de uma aulinha de filosofia para a molecadinha de 5º ano, 6º ano, entendeu?
né? Somos dois, eu queria muito Eu ver queria isso também. muito entender isso para saber essa experiência, como que é, porque eles têm eles têm a sua pequenininha carga de experiência de vida, né? Porque são crianças, mas eles têm uma espontaneidade toda original. Eles ainda não têm aquele peso dos moldes sociais, né? Que molda eles que molda nós adultos de uma forma muito forte, né? Uhum. Muitas das vezes. Né? Então, entender como que seria um ensino de filosofia para esses estudantes em idade de ensino fundamental, primeira fase ali, né? De quinto ano, sexto ano. Sim. Aí eu confesso que nessa faixa etária eu não faço a menor ideia, mas eu penso em primeiro, segundo ano, eh, os mais Vo- petititico ainda. Você pensa mais criança É, ainda para porque eles ainda estão fazendo as perguntas. O que é isso? Por que é quê? isso? Sabe? Porque E é, fazendo as perguntas. Tem uma filósofa e psiquiatra que eu gosto muito, chamada Alison Gopnik, que ela fala assim: todo mundo nasce filósofo. E a gente vai perdendo esse ímpeto filosófico pela praticidade da vida. Tipo, os pais uma hora ficam, porque sim, Zequinha, aham, né? porque sim, né? Isso mata, né? Mata. Mata a E curiosidade. para você ter uma vida prática, não tem como não matar isso. Você tem que matar em um certo sentido. O trabalho dentro da filosofia, na faculdade de filosofia, ou no curso de filosofia no ensino médio, é tentar reanimar isso. Ou pelo Isso. menos num ambiente controlado, assim, numa parte controlada da sua vida, Uhum. tentar reanimar isso. E aí eu fico pensando, talvez se fosse dar aula para os pititicos, eu fosse aprender mais do que ensinar. Porque Sim, eu não sei se eles vão entender perfeitamente. as coisas que eu vou tentar explicar. Exatamente. Mas olhando eles fazendo as perguntas e tentando fazer as investigações deles, Uhum. talvez eu tenha ideias de como redirecionar as minhas investigações também. Eu não tenho filho. Eu não sei, você é muito jovem? Você tem Não, filho? não, Não, né? eu gostaria muito de ter, É. Não, mas vai quem ter. sabe em breve. Não, vai ter. Você é jovem. Vai Sim, casar e quem sabe você casa com a Vila Boense aqui, ó. quem sabe. Né? As moças bonitas aí na Sim. cidade. Mas é o seguinte, ô Leonardo. Se eu tivesse filhos, né? Quando o filho meu fosse me perguntar alguma coisa, pai, o que que é isso? Eu não, eu acho que eu não iria falar. Hoje que eu tenho a mente de educador que eu sou. Você iria perguntar pra ele o que que O você que que acha que você é? acha? Eu também, eu fico Pergunta pensando primeiro, o nisso. que que você acha? O Exato. que que você acha disso? É. Você faz muito isso, naturalmente. Eu já percebi que você já me perguntou por quê. Né? Uhum. Sempre quando eu dou uma resposta, você me pergunta por que que eu tô. Aí eu tenho que pensar na resposta que eu dei. Exato. Né? E Mas esse, isso é do filósofo. Isso é é, do filósofo. O filósofo sempre pergunta isso. Por quê que você entendeu dessa forma? sim, Né? esse é o método mais antigo da filosofia. Não, Uhum. mentira, talvez não o mais antigo, mas assim, o mais tradicional de todos, que é a maiêutica. A É, maiêutica, é, né? É o que os monges fazem, não é? Faziam ou fazem, não sei. acho que A maiêutica. devem fazer, Eles sempre mas eles fazem a pergunta em cima da resposta, isso. né? Ou a Mas pergunta em cima da própria pergunta. mas quem surgiu com isso foi Sócrates. Hum, Ele deu esse nome ao método, maiêutica, em grego, o parto. Ele faz o parto. Ele fala, sim. eu não estou falando nada, quem está falando é você, eu só estou te ajudando a tirar a ideia da sua É. mente, eu estou fazendo o parto Ah, dessa ideia. Mas ele ia perguntando para o interlocutor dele, nos diálogos platônicos, o que ele achava que era, o que eram os números, o que era o bem, o que era o belo, e esse tipo de pergunta o cara ia falando, e aí ele ia perguntando mais, e por que que você acha que sei lá, o bom é saciar os seus prazeres? Ah, não, porque quando você não sacia os seus prazeres, você se sente mal. Mas e você acha que os sentimentos são o que delimitam o que é bem ou mal? E aí você ah, vai fazendo perguntas em cima de perguntas é. e a pessoa vai chegar uma hora que ela vai falar, não, eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é o belo, e aí, então, vamos tentar entender juntos depois disso. Mas a maiêutica é o método em que, por meio de perguntas, você faz seu interlocutor chegar numa conclusão de que ele não sabe do que ele está falando. Aham. E aí, a partir É. daí, vamos investigar juntos. Se não me engano, eu posso estar falando bobagem. Se não me engano, eu acho que Schopenhauer usava isso, a maiêutica, para desqualificar o discurso político de oponente.
do oponente. É possível. Eu É. não sou especialista em Schopenhauer, Eu mas também é não possível. sou especialista, mas se não me engano, Schopenhauer usava a maiêutica para desqualificar o argumento político de seu oponente. Se eu não me Era engano. uma das técnicas de Schopenhauer. Então, eu não sei. Né? Eu conheço esse livro, É. eu sempre boto na minha lista assim, não, uma hora eu vou ler. Sabe por quê? Porque é um livro denso. Ele é bem Pequenininho, mas é pequenininho, denso. mas ele é muito denso. E não é qualquer Sim. pessoa que consegue entender o Schopenhauer. Sim, não, Schopenhauer é muito denso. É muito denso, cara. Então, assim, mas se não me engano, a maiêutica é uma das técnicas do Schopenhauer. Eu imagino que sim. Mas ele tem outras técnicas que aí também não são tão nobres, né? Tipo, ad hominem, várias coisas, ridicularizar. Não é muito nobre, não é. Mas bem, assim, eu ele acho tá que te ensinando se a como gente ganhar, for né? falar eticamente, Schopenhauer cai lá no chão. Cai lá no chão. Assim, eu vou fazer uma pergunta de estudante, cara. De estudante, porque eu não sei se eu já te falei, eu sou geógrafo, mas eu estudei Direito na Federal. Aqui. Aí, sempre no início, nos primeiros anos do curso de Direito, tinha filosofia jurídica, né? E eles caem muito em Kant, né? No imperativo categórico de Kant. Eu confesso que eu fico até meio constrangido de falar o que eu vou falar para você, falar para um filósofo o que eu vou falar, mas é uma inquietação de estudante mesmo, de estudante. Que mas eu sou até hoje, tá? É disso que nós filósofos gostamos, dessas inquietações. Então, cara, não se aveste. Cara, eu nunca consegui encontrar um professor que me fizesse, e eu acho que pode ser falha na minha formação, né, intelectual, mas eu nunca consegui encontrar um professor de filosofia jurídica que fizesse eu compreender com a devida clareza o imperativo categórico de Kant. Aí, uma justificativa que eu dou para mim mesmo, uma justificativa interna, uma inquietação interna que eu dou para mim mesmo é que, não, acessar o pensamento de Kant é muito difícil porque ele está em outra sociedade, em outro tempo, em outro século. Eu não conseguiria acessar o pensamento alemão, eu não conseguiria mesmo. Então, é essa justificativa interna que eu me dou, sabe? Então, assim, o imperativo categórico de Kant, quando eu já falei com alguns colegas da filosofia, cada um deles me fala uma coisa. Aí me confunde. Cara, então... Primeiro, Kant é um dos filósofos mais difíceis de ler. Por quê? Ele começou a escrever as coisas Também quando já estava bem... né? É denso, mas além disso é confuso. Porque ele começou a escrever muito tarde. Então, sempre pensa, nunca é tarde. Ele foi escrever as obras mais importantes dele, ele tinha bem mais de 40 anos. E aí, ele pensava que ele podia morrer a qualquer hora, né? E aí, então, arrebentava de escrever o mais rápido possível e manda assim, mas publica assim mesmo. Ele queria registrar o pensamento dele de algum modo, né? E que era um pensamento genial. Genial. O Kant fez uma mudança absoluta, não só na ética, mas na filosofia da ciência também é muito importante. Ele dá uma virada na nossa ideia de conhecimento, em que troca o conhecimento do objeto e passa para dentro de nós. O conhecimento é uma coisa gerada dentro de nós e não na relação nossa com a realidade. Mas voltando ao imperativo categórico. Essa é uma inquietação que eu tenho mesmo também. Você também tem. Eu não estudei muito a ética de Kant. A maioria dos filósofos tem essa inquietação. Cara. Sim, mas eu tenho um amigo que ele pesquisa Kant, imperativo categórico e tal, e aí ele fala que é assim, olha, na verdade para tudo em Kant, você vai ter teses e teses de doutorado apontando para todos os lados, dizendo que é isso e dizendo que é aquilo. E as duas coisas não podem coexistir, porque uma tá falando que é assim e a outra tá falando que não é assim de jeito nenhum, é assado. Exatamente. E Kant é esse terreno difícil. Cara, sabe o que... E é compreensível, eu entendo isso. Sabe o que me ocorreu aqui agora? O princípio da convicção profissional. E eu vou te explicar para você entender. Isso eu não conheço. Não, vou te explicar aqui. Durante a pandemia, nós tínhamos médicos que falavam que a vacina era eficaz, tal, que era cumprir o protocolo de orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. E nós tínhamos médicos que falavam ao contrário, totalmente contrário. Os dois são profissionais da saúde. Os dois fizeram uma universidade, um curso de medicina, né?
em tese, os dois teriam o mesmo arcabouço teórico de conhecimento e contato com a ciência, né? Só que não. Vamos lá. Tá, tudo bem. Prossiga. Só Não, que não. no Brasil, nenhum médico que falou o contrário foi preso. Aí eu fui procurar entender por que nenhum desses caras tinham sido presos, porque eles estavam colocando vidas em risco. Porque um cidadão comum, eu, você, nós não podemos colocar nenhuma vida de outro ser humano em risco, porque isso é crime, né? E Uhum. por que aqueles médicos que, com as fake news, a deep fake deles, eles estavam colocando pessoas em... Eles invocavam um princípio, que era o princípio da convicção profissional. Aí eu fui tentar entender isso melhor. No princípio da convicção profissional, diz que é o seguinte: nós temos a mesma formação, né? Você, por convicção profissional, entende que o posicionamento de seguir os protocolos da OMS é mais saudável. Eu, que tenho a mesma profissão que você, a mesma formação que você, entendo ao contrário. Eu não vou preso por quê? Porque, por minha convicção profissional, eu entendo que não é assim. E eu vou encontrar estudo científico, pesquisa científica que corrobore com o meu posicionamento, de um modo ou de outro. Vai corroborar. Pelo menos um no mundo vai ter. Algum estudo científico no mundo vai ter. E isso é a base jurídica para retirar essas pessoas, para fazer com que essas pessoas não respondam um processo e vão parar na cadeia. Aí eu falei, caramba, que isso? Então, o princípio da convicção profissional ele pode ser invocado em qualquer circunstância. Sim. Se for assim, não é? É, o super trunfo que você tira. A carta da mesa é o manto protetor dos nécios e covardes. Para mim, porque eu entendi Não, dessa forma. concordo. O princípio da convicção profissional é o manto protetor dos nécios e covardes, para não ir parar Sim. na cadeia. Né? O que você acha disso? Eu concordo com você, e isso é um problema muito sério. Na filosofia da É um ciência, problema seríssimo para mim. na filosofia da ciência tem uma área que chama valores na ciência. Uhum. E aí é uma área que eu não sou especialista, mas o pessoal lá na USP é bem forte nisso. E eles estudam a influência das empresas, do capital, dos governos na atividade científica e como a atividade científica também deveria influir nessas coisas, nessa relação. E isso é muito discutido. Por um lado, a gente não pode também censurar os cientistas ou médicos, aplicadores de ciência que têm opiniões. Me fugiu a palavra agora. Divergentes. Divergentes. Obrigado. Divergentes, porque senão a ciência não anda. A ciência precisa de divergência. Isso. Só que a gente também não pode deixar tão amplo que qualquer coisa valha. E o rigor científico, onde E o fica, rigor né? científico, onde fica? E outra, a responsabilização pelo discurso, isso é uma coisa importante também, que Exato. nesses casos foi que Mas não aí cai no aconteceu. escopo moral. Sim, Né? e é onde as áreas se Tentamos, misturam. quando nós tentamos responsabilizar alguém pelo que ele fala, e cai mais no escopo moral do que no escopo objetivo Sim, mas é da que. ciência e tal. Então, mas é que a moral não necessariamente ela é subjetiva. Ela tem uma objetividade. Lógico, você pode ser um relativista. Uhum. Mas se você for um relativista, então vamos sair andando pelado por aqui, já era. Quebrar as coisas e ninguém vai poder falar que a gente Agredir tá errado. pessoas. Ninguém vai poder falar que a gente tá errado. Então isso eu acho que não é desejável. Se isso não é desejável, a gente tem que acreditar que tem uma certa objetividade nas questões morais. Pode até ser que elas não sejam naturais, existam no mundo mesmo, mas elas existem nas relações que a gente tem. E aí entra uma outra área interessante da ontologia, que é a ontologia social, que vai falar de fatos sociais, de instituições, como elas existem. E as leis são instituições. As normas morais são instituições, que elas existem. Para que elas existam, entre muitas coisas, uma das coisas que precisa acontecer é nós precisamos acreditar nelas. Elas existem enquanto a gente acredita nelas. Se a gente parar de acreditar, elas não existem mais. Mas isso torna elas menos reais? Talvez sim, mas eu diria que não, porque de fato elas estão ali sendo acreditadas e a gente está vivendo com elas. Então a gente tem que levar isso a sério. E aí, ao
Peraí, me perdi. Por que eu tava falando isso? Dos Não, médicos. porque nós estávamos É, falando da responsabilização, da né? responsabilização. Aí a filosofia entende isso. Aí eu até Ah, dei o exemplo. lembrei, perdão, desculpa. Então, se a gente tem um critério objetivo, se tem coisas objetivas a serem ditas, então nós Uhum, vamos nos basear neles. Descobrir quais são eles é um papel da filosofia, da ética, uhum. da metaética, é uma área que mistura metafísica e ética, que é Hum, entender o que é o bem, o que é o mal, que são aquelas coisas mais fundamentais da ética. E aí, ao entender isso, e a gente conseguir delimitar isso, então as nossas atividades científicas, profissionais, médicas, têm que ser reduzidas aqui a isso. Tem que ser, tem que estar de acordo com essas conclusões que nós chegamos nessa outra área. uhum, Mas aí o problema é mais institucional, é mais social do que uhum, filosófico. Porque eu imagino que tenha aliás, imagino não. Nós temos teorias em que dizem o que é a coisa certa a fazer e o que esses profissionais deveriam fazer. uhum. Agora, se eles não fazem, Mesmo encontrando estudos e pesquisas científicas que corroboram com o que eles estão então, mas aí afirmando, tem uma coisa. Vamos analisar esses estudos. Se eles se contradizem, se contradizem. exato. Se eles Uhum, se contradizem, pelo menos um deles tem que estar errado. Pode acontecer um tá certo e o outro errado, ou o outro tá errado e um tá certo, ou os dois estão errados. Mas os dois estarem certos não é possível isso. Vai contra a lei de não contradição da lógica e do terceiro excluído, que são dois princípios lógicos fundamentais, que é uma outra área da filosofia. Mas assim, se você não acredita nisso, é uma loucura. uhum, Então, se eles se contradizem, um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser falso. Ou os dois podem ser falsos. E aí cabe a gente botar essas teorias para brigar. E aí é que sobreviver é que vai ser assumida como E verdadeira. quem vai julgar isso é outra ciência humana, o direito, o jurídico. Então, o pessoal do direito gosta muito de pensar que é isso que acontece, né? Mas É, mais é, ou menos. Porque, na verdade, pelo menos pensando na medicina, que era o exemplo que você tinha usado, vamos. isso é debate na prática, né? Alguns métodos, algumas terapias vão sobrevivendo e outras não, porque elas vão dando resultado. Uhum, E aí, ao longo do tempo, a gente pode perceber qual que funciona e qual que não funciona. O problema na pandemia era que tudo precisava ser decidido para ontem. é. E aí não tinha como dar esse tempo. Só que tinha como a gente ver algumas teorias que, primeiro, ou elas eram absurdas e deveriam ser descartadas logo de início, e as pessoas que defendiam elas deveriam ser responsabilizadas por estar defendendo elas, ou tem umas que elas podem até estar corretas, mas é tão arriscado deixar elas fluírem que talvez seja melhor a gente não levar elas em conta agora e pegar teorias mais teorias e práticas mais seguras que a gente já testou ou análogas a elas, outras teorias, outras práticas análogas a elas no passado. Mas no fim das contas acabou ficando por isso mesmo. Na pandemia É. todo mundo fez o que quis fazer e ninguém foi responsabilizado por nada. Aí é culpa do direito. Aí é culpa do direito, né? É, Ô, Leonardo, vamos mergulhar, dar um mergulhão agora aqui nas ciências humanas. sim. Eu separei quando eu falo ciências humanas, a metafísica das ciências humanas, Aham, sim, sim. né? Eu separei aqui uma pergunta, Hum, duas que, que, que eu acho bem legal, que eu acho bem legal. A primeira que é no campo das áreas das artes, uhum. né? A beleza está na coisa ou está no olho de quem vê? Essa é a primeira pergunta. Aí eu quero que você explique a metafísica da filosofia por trás disso tudo. Você conseguiria convencer um antirrealista radical de que existe beleza objetiva em algumas obras? Isso é no campo das artes. Olha só, artes, que é Uhum, totalmente subjetivo, sim. né? Então, depende. O antirrealista vai falar que é. Aham. O realista vai falar que não. Vou dar dois exemplos, um de cada um. Tem um filósofo inglês que eu conheci, inclusive, ele veio
passar uns dias com a gente na Unicamp. Uhum. É muito louco, uma figura Eu me engraçadíssima. amarro nesses caras, velho. Essas figuras assim que aparecem. O Nick Zangwill, Aham. ele tem uma teoria que a gente pode dizer que é um realismo emergentista. O que isso quer Ele é dizer? filósofo também, né? Filósofo. Aham. Ele é um filósofo da arte. Ele Ah. estuda a área da filosofia que estuda arte e questões de belo, de De arte, é a beleza, estética. uma estética. E aí, ele tem uma teoria de que a beleza é uma propriedade, é um valor que está nas coisas mesmo. Só que não está, não depende só da coisa, depende das outras propriedades que aquela coisa tem. Por exemplo, simetria, proporção entre tamanhos, proporção entre intervalos de cores ou de sons. Eu não vou lembrar a lista inteira agora, mas todas essas propriedades que são físicas, que você descreve aquela Uhum. coisa, se elas tiverem algumas propriedades como simetria, proporção, etc., surge daí, emerge daí uma outra propriedade chamada beleza. Então, a beleza está nas coisas de fato, não está nas obras. Por outro lado, tem a outra teoria chamada sentimentalismo, que foi defendido por um filósofo escocês chamado David Hume, que vai dizer, não, a beleza não é um negócio que está nas coisas, é como a gente percebe as coisas, é um sentimento que a gente tem sobre as coisas. Então a beleza está nos olhos de quem vê, está no sentimento que a gente tem sobre isso. E aí como é que a gente decide entre uma teoria e outra? Estamos aí há centenas de anos discutindo isso. Centenas de anos. Não é minha área de especialidade, então eu não Uhum. vou conseguir aprofundar mais nisso, mas só para ter uma ideia de como, assim, os dois pontos, assim, E a faz filosofia, sentido. e como a filosofia, do que a filosofia da ciência se ocupa, né? No Sim, geral. A metafísica, sim. Nesse caso, na filosofia da arte. nesse caso, a filosofia da arte, Sim, especificamente. Né? é. Tem uma questão que me chamou muita Hum. atenção quando eu conversei com você, principalmente porque eu sou geógrafo, Uhum. que é o paradoxo do litoral. Isso aí é da Né? hora. Não, me explica o paradoxo do litoral para mim entender isso direito. Pensa que a gente precisa medir o litoral do Brasil. Uhum. Aí, eu posso fazer isso com uma régua de quilômetro, Uhum. uma régua de metro e uma régua de centímetros. Se eu fizer isso com uma régua de quilômetros, não, vamos pensar assim, o litoral brasileiro deve ter uns 7.000 e tanto, 7.367 quilômetros. quilômetros. Eu tenho uma régua de 3.000 quilômetros. E aí, quantas réguas dessa eu vou usar? Então, eu vou usar uma, duas e um pouquinho. Uhum. Aí, sei lá, eu vou dizer que tem 7 e 500. Aí, se eu pegar uma régua que tem um tamanho menor que essa, metade desse tamanho, eu consigo uma definição um pouco maior, faço mais curvas ali Uhum. no litoral. Então, eu acabei indo para 7.800 e alguma coisa. Uhum. E aí eu pego uma régua menor e vou passando para réguas cada vez menores, eu aumento a resolução do meu instrumento de medida, e aí meu litoral vai ficando cada vez maior. E aí todas essas medidas são medidas do litoral. Sim. Só que qual que é a certa? Elas não podem estar todas certas. É. E aí cabe a gente definir qual que é o limite do litoral, ou pelo menos da medida de um litoral. A gente pode medir isso por valores metro, quilômetro, de maneira arbitrária, ou não, passando uma linha em todas as coisas que tem ali e todos os pedregulhos a gente vai dando a volta neles e medindo tudo que tem ali. Mas a gente poderia pegar uma régua menor ainda e fazer a mesma coisa com cada grão de areia ali. E aí vai ficando cada vez maior o litoral. Sim. Ô, Leonardo, esse problema não é um problema mais matemático do que filosófico? Não porque ele não está tratando dos números ou da relação que tem entre as coisas no litoral, mas sim de qual é a unidade que nós vamos usar, qual me fugiu o termo, mas qual instrumento de medida que nós vamos Não, usar, porque a qual que seria unidade, o correto. a unidade de medida
que nós, quando eu falo nós geógrafos, neste caso, para medir o litoral, seria o quilômetro. Mas isso é uma Não dá convenção. E aí cabe justificar por que isso foi convencionado assim. Aí é que entra a filosofia. Aí você, enquanto filósofo, me perguntaria, por que não uma régua, né? Exato. E não ia te dar uma definição melhor? Você ia entender mais precisamente qual que é o tamanho do litoral e ver por onde ele passa? Não seria melhor? A filosofia, cara, a filosofia é uma ciência sensacional, porque ela nos obriga, né, de certo modo, a pensar melhor, né? Eu Sim. posso definir assim a filosofia? Sim. Que é uma ciência que nos faz pensar um pouco melhor. Né? Como eu disse, eu prefiro não classificá-la como uma ciência, mas como uma coisa que vem antes das ciências. Como que você classificaria a filosofia? Desse jeito? Que é algo que vem antes das ciências. A ciência é a parte é a atividade humana que busca conhecimento sobre o mundo com métodos, perguntas, métodos e um jargão, né? Um vocabulário bem delimitado. A filosofia também busca isso, mas não tem métodos bem delimitados, nem jargão bem delimitado e nem... O que foi que eu usei? Jargão, método e problemas. Os problemas... também não são bem delimitados. Tem alguns clássicos e que eles permanecem há um tempo, mas estão surgindo novos, por exemplo, com inteligência artificial. Os problemas eles mudam, eles se transformam. Exato. Eles se transformam. E assim, nas ciências eles mudam, ou melhor, eles são mais rígidos, eles são substituídos por outros. Na filosofia, eles têm os contornos mais molengas, e aí eles continuam os mesmos, mas eles estão se flexionando. Bom, assim, a filosofia, cara, desde a filosofia clássica, lá, grega, lá, Platão, né, até a filosofia atual, ela continua sendo, apesar de milhares de anos, ela continua sendo base do bem pensar, cara. Sim, então, por isso que eu acho que, assim, faz sentido você estar falando. Eu só não usaria o termo ciência, mas eu concordo. A filosofia é a área que a gente não só está tentando atingir um conhecimento sobre o mundo, mas formular melhor as nossas descrições do mundo. Então, de pensar melhor, de formular melhor as questões, formular melhor os argumentos. Aliás, uma das coisas que eu acho mais importantes para ensinar em filosofia no ensino médio é ensinar a argumentar. Eu acho que a filosofia, na pior das hipóteses, você não aprendeu nada no seu curso de filosofia, assim, tipo, eu odeio essas questões. Tinha muitos alunos que eles falavam, professor, eu odeio essas questões, né? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Mas você vai aprender a argumentar melhor, a justificar por que você odeia essas questões. Pelo menos isso vai te ajudar. E aí eu espero que te ajude a fazer uma boa nota no Enem. Na redação do Enem. Ajuda, né? Argumentar é fundamental. O Leonardo, quando eu penso sobre o papel da filosofia, sobre o que... Olha só por que eu vou te fazer essa pergunta. Porque eu tive um colega, que teve um dia que ele me perguntou assim, cara, geografia não serve para nada. Eu nem sei para que a geografia serve. Né? Loucura. É uma loucura, assim. Mas sim, eu até entendo por que ele falou isso. Né? Até entendo, porque não dá para falar que a geografia é biologia e não dá para falar que a geografia é uma sociologia. É uma mistura. Mas eu aposto que ele usa o Google Maps. Sem dúvida. Uma parte do conhecimento geográfico, que é a cartografia, que é o Google Maps, ele usa. Mas sim, eu entendo quando pessoas falam isso. E ele é fotógrafo. Que trabalha com estética, paisagem, né? Exato. Que trabalha com paisagem, que é uma das categorias do estudo geográfico. Isso me fez lembrar de uma coisa interessante. Um problema de ontologia da geografia que está hypado agora no Brasil. O Brasil agora tem montanhas. Montanhas? Você não viu isso? Que parece que algum geógrafo importante aí nesses últimos meses propôs classificar que o relevo do Brasil tenha montanhas, mas de um tipo diferente daquelas montanhas do relevo antigo. Desculpa, de um relevo novo, né? A ciência geográfica que se dedica ao estudo do relevo chama geomorfologia. O grande geomorfologista brasileiro chama Aziz Absaber. Sim. Ele morreu
há pouco tempo atrás. Aí o Aziz Absaber, mais filho que ficou o Jurandir Ross, que é o discípulo do Aziz Absaber, né? Todas as unidades geomorfológicas que nós temos foi o Aziz Absaber, depois o discípulo dele, Jurandir Ross, que fez a delineação, né? Que classificação. Né? Sim. Desde do mas Pantanal. o ponto não é esse. Não é que montanhas foram descobertas. Não é isso. Ah, Isso seria um problema de geografia, isso uma seria. questão geográfica. É. É uma questão filosófica. A gente sabe tudo que tem ali. Só que o nosso conceito mudou. de montanha mudou. E aí é aquilo que a gente chama de morros, alguns deles passam a ser montanhas também. Montanhas. É uma questão de ontologia da geografia. Que louco, eu não acompanhei, eu não tô acompanhando essa discussão não, mas é algo que eu vou ver. Chegou pra mim, se eu tiver errado, me desculpe, mas é que chegou pra mim nos Reels, assim, Não, eu te confesso que eu tô por fora, eu não tô sabendo, mas eu vou procurar. É bem recente mas também. é bem possível, bem possível, porque os conceitos mudam também. Sim. Da geografia, né? Os conceitos mudam, cara. Assim, olha, geografia, todo o estudo geográfico, ele se ancora em 5 categorias principais, né? Que é o estudo do território, do espaço, da região, do lugar e da paisagem. E população? Né? Tá dentro de estudo. A população é elemento de estudo. É o elemento que compõe essas 5 categorias geográficas. Né? Então, todo estudo geográfico ele se ancora em uma dessas 5 categorias, né? Que é território, região, espaço, paisagem e lugar, né? Esses cinco categorias. Agora, essas categorias são imutáveis, são pétreas, categorias pétreas. Agora, os elementos que compõem essas categorias, eles vão transitar e eles vão mudar, né? Então, isso é possível dentro da geografia. Em toda ciência. Em toda ciência, né? Toda ciência. Mas quem dá um pontapé para isso, na verdade, eu diria que são os próprios cientistas que fazem isso, mas ao fazer isso, eles estão fazendo a filosofia daquela ciência. Então, todo cientista também, às vezes, é filósofo. Sim. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Então, cara, é por isso que o Paolo, esse amigo meu italiano, falava que não dá para. E quando ele fala assim, cara, não dá para compreender matemática sem compreender filosofia antes. Eu entendo, eu estendo essa compreensão dele, essa fala dele para toda a ciência. Sim. A gente precisa ter uma base filosófica, histórica, uma carga, essa carga filosófica histórica daquilo que a gente está estudando, daquela ciência que nós propomos a fazer, né? Mas eu acho que, assim, geografia e história, para mim, já era legal o suficiente, não precisava de mais nada. já era legal assim. Matemática... Eu não ia para essa área também. Eu entrei para filosofia para nunca mais fazer uma conta na vida. Eu te entendo. Mas na filosofia, eu fui estudar teoria do conhecimento, aí eu fui estudar teoria da argumentação, lógica, aí a lógica me levou para matemática e hoje eu adoro entender filosofia da matemática. Matemática eu não gosto, fazer a prática matemática eu não gosto muito, porque eu sou muito ruim nisso, mas pensar essas questões de o que são números, já para pensar isso, você nunca viu um 2 andando por aí, copulando com um outro 2 e formando um 4. A gente forma esses números na cabeça primeiro, antes, né? A gente imagina ele primeiro, não... Né? Então, tem um debate muito antigo Eu tenho uma pergunta isso. muito séria. Fale, pode falar. Não, mas eu só completando, assim, então, eu acho que o Paolo tá certo nisso, faz muita diferença. Você começar a entender toda aquela problemática que você fica assim, tipo... Caramba, como assim? Eu tinha tanta certeza disso. Faz diferença. E aí você passa a gostar mais daquilo. Exato. É um negócio que era chato antes, deixa de ser chato. Leonardo, olha só. Eu vou te colocar uma questão aqui que, tudo bem, nós estamos batendo um papão aqui. Sim. O que me ocorreu? O zero, por exemplo. O zero, nós estávamos falando de matemática, né? De ciências exatas. O zero. Olha só, galera, meus estudantes, meus estagiários. O zero, vocês já pensaram sobre o zero? O zero serve para quê? Né? Essa é uma questão polêmica, uma pergunta... Sabe o cara quando tem perguntas polêmicas, de posicionamento? Sim. Eu estou sendo esse cara aqui agora. Né? O zero, ele serve para quê? E quando eu penso no zero, eu acho que o zero é inútil. É inútil, o zero é inútil. Né?
Aí, quando eu faço esse tipo de afirmação, eu acho que esse problema não é matemático mais. Ele é filosófico. Ele é puramente filosófico. Sim. Né? Porque os matemáticos vão falar, pô, né, o meu amigo aqui, o Birajara, grande Birajara, abraço. Grande fera da matemática, nosso colega aqui, o Birajara da matemática. Ele vai me dar a explicação do zero, da importância do zero. Mas para mim, que estou tentando explorar outros sentidos para o zero, para mim ele não serve para nada, né? Sim. A filosofia se ocuparia dessa questão polêmica minha, né? Primeiro, se o zero existe ou não. Primeiro, se o zero existe ou não, né? E depois, para que ele serve? Porque se o mundo é a totalidade das coisas, tudo que existe, sempre vai ter alguma coisa. Então não tem zero, de fato. Não tem um nada, não tem um vazio. E aí a gente não conseguiria encontrar o zero na realidade. Mas a gente poderia dizer que o zero é relativo. Por exemplo, ao dizer quantos elefantes tem aqui na sala, a gente diria zero. Então, em relação a elefantes na sala, ele foi útil de alguma maneira. Para descrever a situação. Exato. Mas ele não é alguma coisa, né? Ele é a ausência de alguma coisa. Ele é a ausência de alguma coisa. E aí, esse tipo de questão filosófica explode cabeças há muitos anos. É sensacional. O Leonardo, que papo bacana, cara. Isso nosso aqui com você, cara. Foi muito mais bacana do que eu imaginei, cara. Eu gostei pra caramba, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui antes da gente finalizar. Se você tivesse que falar para os nossos estudantes aqui, os meninos que estão trabalhando aqui na técnica, que estão fazendo a mágica acontecer, se você tivesse que indicar um livro para esses meninos, se você tivesse que indicar um texto para artistas, para professores, né, que estão em instituição de educação como nós, para políticos, se você tivesse que indicar um único texto de metafísica, qual que você indicaria e por quê? Cara, eu vou indicar o que eu sempre indico para crianças de 8 a 80 anos. É um livro chamado Os Problemas da Filosofia. Ele trata um pouco de problemas de metafísica, um pouco de problemas de epistemologia. Epistemologia é teoria do conhecimento. É a área da filosofia que trata de coisas do tipo, como eu sei que eu sei tal coisa. O período, o estágio mais pessoal da filosofia da ciência. Bom, ele trata de metafísica, de epistemologia, um pouco de lógica, mas ele trata desses problemas mais fundamentais da filosofia. E o autor dele é o Bertrand Russell, que é um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Ele é um matemático, filósofo, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de escritos que ele teve em defesa dos homossexuais, em defesa dos direitos das mulheres, de liberdade de expressão. Então, ele é um cara, é um polímata, né? Um cara que é conhecedor de áreas muito diferentes. E ele escreveu esse livro em 1912 ou 13, por aí. E eu sempre tento introduzir as pessoas à filosofia por esse livro, Os Problemas da Filosofia. Você acha fácil na internet, domínio público já, né? Porque tem mais de 70 anos. Mas em português tem uma edição da edição em 70, se eu não me engano, que é em português de Portugal, é meio feio, na minha opinião, mas tem um prefáciozinho do tradutor, que é o professor Desidério Murcho, que é da Federal do Amapá hoje, em que ele explica esses problemas, dá uma explicação mais profunda, mais sistemática ali dos problemas. Não é um livro difícil de ler, é uma linguagem... Ele escreveu isso para o grande público, então esse é o que eu sempre recomendo. Pensando em metafísica e ontologia e epistemologia. Bacana. Ô, Leonardo, antes da gente dar o recadinho final, eu sempre peço para os convidados que vêm aqui no Voz Podcast assinar escolher algum espaço do cenário, você assina seu nome, coloca a data de hoje para ficar registrado aqui no nosso cenário a sua participação. Sim. Então faça isso, por favor, fica à vontade. Qualquer lugar do cenário aí, você pode ficar, se você quiser passar para o lado de cá, pode ficar à vontade também.
onde você preferir. É, Não tem problema. vou aproveitar que eu tô com esse bigodinho e botar ali Bigodinho? perto do bigodão. Vai lá. Fica à vontade. Este é um momento que nós fazemos questão dos convidados deixar a assinatura, porque isso é muito simbólico para nós, sabe, Leonardo? É simbólico no sentido de que cada um de vocês, convidados que vem aqui, contribui com esse projeto nosso, com o Vozes Podcast, tá colocando um tijolinho nessa obra, né, cara? Hoje é dia 15, né? Hoje é 15/5/2026. Bacana demais. Isso aí, Leonardo Videira. Bacana. Não tem problema, não. Show. Leonardo, sempre todos os convidados que vêm aqui no nosso podcast, eu faço questão de entregar uma lembrancinha como sinal de agradecimento. Então, eu reservei para você a nossa garrafinha do Obrigado. IFG. Eu tenho certeza que agora, com a aprovação no concurso, você vem morar aqui logo na nossa cidade, mas você vai acabar chegando aqui. Calma, né? Não acabou ainda. E assim, eu acho que nós precisamos bater mais um papo aqui, pelo menos, porque a gente tem muita coisa para falar. Tem. Não, né? sempre. A gente podia falar de metafísica, filosofia na Marvel. Da Marvel, olha só, várias outras coisas. Legal, cara. A gente falar da filosofia da Marvel, a filosofia que os vilões utilizam ali. Exato. Tanto que ia ser legal, cara. Cara, tem muita coisa Tem muito assunto pra gente conversar. E assim, eu tenho certeza absoluta que os nossos estudantes se amarram nesse tipo de assunto. Uhum. Eu não sei se eu já te falei, este programa, podcast, ele tem uma capilaridade de 16 cidades hoje. São 16 cidades que a rede IFGiana está presente, né? A reitoria, todos os campos divulgam o nosso programa. Então, estudantes, professores, colegas da educação vai estar nos assistindo. Então, isso é muito bacana para nós, tá? Então, você contribuiu, muito obrigado. Você quer deixar o recadinho final antes da gente se despedir? Quero. Fica à vontade, dá o recadinho final, deixa suas redes sociais, seu contato, se você quiser. Sim. Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, eu adorei o papo e sempre que me chamar, eu puder vir, eu virei. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é: busquem conhecimento. O ET Bilu é um dos maiores filósofos brasileiros, então... Bom, não sei nem se os estudantes vão entender essa referência, porque é meio... Eu acho que não, eles são jovens demais, né? O ET Bilu... Eu tô virando tiozão, tiozão. Mas se vocês tiverem perguntas filosóficas ou achar que eu falei alguma besteira, que provavelmente eu devo ter falado, e quiserem me confrontar, podem me enviar um e-mail, leonardo.videira@usp.br, ou no Instagram, Soutelonardo, com 2 L's, SOUTELLO, Nardo. Bacana. Leonardo, mais uma vez agradeço a sua presença. Pessoal, nossa audiência, muito obrigado. Por hoje é só, mas continue nos acompanhando. Fique conosco no nosso canal. Dá um like aí, se inscreva no nosso canal, dá um like, porque o podcast, o Vozes Podcast, está aqui para isso, para continuar trazendo convidados interessantes, bacanas, e que vai contribuir com o nosso processo de aprimoramento intelectual, aprimoramento pessoal. Então, galera, beijinho no coração. Por hoje é só. Continue nos acompanhando. Valeu, tchau, tchau. Até mais.